Como todo ano, a Fórmula 1 tem aquele momento da temporada onde começam a considerar as diferentes opções para formar as duplas dos diferentes times para as próximas temporadas, levando em conta o desempenho dos pilotos, término de contratos e disponibilidade de talentos que saem de seus respectivos times ou que sobem de categorias inferiores. A temporada do Asylum este ano já está dando seus primeiros sinais, e é o momento para nós de contar a você sobre nossa particular e tradicional análise anual do mercado de pilotos, onde vemos quais equipes poderiam mudar de dupla, quais pilotos poderiam ir para outras equipes e quais jovens poderiam ser os novos estreantes no circuito máximo do automobilismo. Analisando as diferentes opções e perfis que cada estrutura busca caso precise de um novo piloto. E tendo muitos contratos que terminam esta temporada e uma nova equipe que entrará em 2026, há muito o que comentar. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à análise do mercado de pilotos da Fórmula 1 em 2024. Primeiramente, como de costume, vamos falar dos times que já confirmaram suas duplas para 2026, apesar de ainda poderem ocorrer mudanças. Primeiro, a equipe Sauber, que em 2026 se transformará em Audi. Tem sob contrato multianual seus dois pilotos, Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto, contratados em 2024. Portanto, não se espera mudanças no panorama, a menos que o desempenho dos pilotos caia abruptamente durante o restante de 2025. Portanto, Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg serão a dupla da Audi na temporada de 2026. A Ferrari já definiu sua dupla de pilotos para a temporada de 2026. Lewis Hamilton, recém-contratado, e Charles Leclerc têm contratos plurianuais que lhes permitirão correr na próxima temporada. Vestidos de vermelho. Portanto, Charles Leclerc e Lewis Hamilton permanecerão na equipe italiana em 2026. Da mesma forma, a Haas garantiu sua dupla de pilotos para 2024, com a contratação de longo prazo de Oliver Bearman e Esteban Ocon. Portanto, a dupla da equipe americana continuará a mesma na próxima temporada, a menos que haja surpresas maiores. A equipe McLaren já tem sua dupla definida para a próxima temporada há algum tempo. Norris renovou seu contrato até o final de 2027 e Piastri também renovou, estendendo seu contrato até o final de 2028. Portanto, a dupla da equipe Papaya vai se manter por pelo menos alguns anos com seus pilotos com contratos já de longo prazo na equipe. Williams é uma equipe que da mesma forma tem garantidos tanto Alex Albon quanto sua recente contratação, Carlos Sainz, por pelo menos mais algumas temporadas. Portanto, a Williams iniciará a nova era da Fórmula 1 com a dupla de carbono, ou seja, Alex Albon e Carlos Sainz Jr. E é aqui que as coisas podem mudar um pouco. A Aston Martin é a única equipe que tem dupla confirmada para as próximas temporadas, com contratos de longo prazo para Fernando Alonso e Lance Stroll. Apesar disso, especula-se que esta equipe poderia mudar se certas condições se concretizarem. E aqui tem sido rumorado que Max Verstappen poderia deixar a equipe se o seu carro atual piorar e for incapaz de lutar pelo título de pilotos. Isso possibilitaria a ele acionar uma cláusula que permitiria sua saída da equipe. E um dos seus possíveis destinos, conforme mencionado, é a Aston Martin, isso graças a Adrian Newey e aos motores Honda. E que Lawrence Stroll poderia pagar o salário estratosférico que evidentemente o piloto vai exigir. E apesar da dupla atual estar sob contrato, se algo Lawrence Stroll nos ensinou no passado, se ele tiver a chance de contratar um piloto promissor, pode rescindir o contrato de alguns, se assim desejar. Similarmente, comenta-se que a Honda, sua motorista desde 2016, poderia ter mais influência na seleção dos pilotos. E alguns especialistas indicam que poderia se abrir a oportunidade de posicionar Yuki Tsunoda para um desses assentos, o que sempre foi o protegido da marca japonesa. Embora pareça improvável que qualquer movimento ocorra antes da Honda entrar em 2016, essa opção parece extremamente complicada, pelo menos para a próxima temporada. Atualmente, Fernando Alonso e Lance Stroll seguem sob contrato. Mas teremos que ver se a possibilidade de contratar Verstappen é real. E se Lawrence e sua equipe decidirem ir com tudo para pegá-lo, sacrificando um de seus dois pilotos? Agora chegou a vez de falar daqueles times que têm apenas um piloto confirmado para a próxima temporada.
E um deles é a equipe da estrutura da Red Bull Racing, que não parou de ter mudanças desde o início da temporada. Atualmente só tem contrato com Max Verstappen, que deveria estar na equipe até o final de 2028. Nas últimas semanas, especula-se que Max poderia acionar cláusulas para sair da equipe caso não tenha um carro que lhe permita lutar pelo campeonato de pilotos. Portanto, apesar do contrato, existe a possibilidade de que ambos os assentos tenham que ser substituídos para as próximas temporadas. Porém, o outro assento desta equipe pertence ao japonês Yuki Tsunoda, que foi promovido à Red Bull após a passagem desastrosa de Liam Lawson. E é justamente o que, por probabilidades, é mais fácil. É provável que ocorra alguma mudança, já que o assento de Yuki Tsunoda não está garantido para 2026. E sendo muito objetivos, o assento que tem mais risco de substituição é atualmente o que o japonês tem. Em resumo, Yuki não tem contrato para a próxima temporada, e o assento é uma batata quente, no qual, se o piloto não rende, é a primeira vítima a ter a cabeça cortada. Yuki, por hora, pode se orgulhar de estar rendendo. Melhor que Liam Lawson, mas não muito melhor do que estava Checo Pérez no final de 2024. Essas performances podem ajudá-lo a manter seu assento, mas se ele tiver alguma queda, como seus antecessores, não hesitarão em substituí-lo. O problema é que supostamente a Red Bull quer voltar a formar jovens talentos com seu programa e promovê-los à equipe principal quando estiverem prontos. Mas agora, neste ponto em particular, só teriam disponíveis Isaac Hayter e Liam Lawson. Mas é improvável que Liam tenha a chance de retornar à equipe, mesmo se começar a se sair bem na Racing Bulls. Se há algo que incomoda a Red Bull mais do que seus pilotos número 2 perderem ritmo, é ter que admitir que erraram. Promover Liam Lawson novamente, se ele se destacar na Racing Bulls, significaria admitir que bastava dar-lhe tempo para se adaptar. E se na época não tivessem promovido pilotos como Gasly ou Albon, que depois foram rebaixados? É muito improvável que Lawson seja promovido novamente, mesmo que melhore seu desempenho e atuações em 2024. Portanto, a probabilidade dele ter outra chance de subir para a equipe principal é muito baixa. Então, se a intenção da Red Bull é continuar contando com seus jovens talentos, o único na linha é Rajar. Como um possível substituto de Tsunoda, ou se ele fizer um bom trabalho, terão que renovar seu contrato para 2026. A Red Bull também pode decidir promover algum de seus pilotos da Fórmula 2 para a Racing Bulls durante a temporada, que eles concluam o calendário. Se demonstrarem competência e for preciso, promova-os para a equipe principal. E como a Red Bull se comporta, e como aconteceu no passado, essa situação não seria de todo descartável. Agora, o que vai acontecer se Max Verstappen ativar suas supostas cláusulas de desempenho e deixar a equipe? Até agora, somente duas opções são consideradas para Max Verstappen caso ele saia: ir para a Aston Martin ou para a Mercedes. E dependendo disso, duas coisas podem acontecer. Uma é que no final a equipe decida continuar contando com seu nó e fazendo hatcher enquanto formam talentos, ou procuram justamente nas possíveis vítimas que caem em algum desses times, como pode ser Andrea, Kimi, Antonelli, Joe Russell, Fernando Alonso ou Lance Stroll. Embora, sendo realistas, a saída de Mac ainda seja um cenário muito improvável, mas que poderia acontecer. Então, em linhas gerais, esses seriam os candidatos mais realistas se algum tipo de mudança na equipe fosse necessária. Assim, Verstappen poderia continuar nas próximas temporadas. Que ocorra a renovação de Tsunoda ou, em qualquer caso, que acabe promovendo Isaac Hayter se considerarem que Tsunoda não está fazendo um bom trabalho. A equipe Alpine tem apenas um piloto contratado para 2026, e é Pierre Gasly que, desde a saída de Esteban Ocon, é o indiscutível líder da equipe. Porém, o assento que está em dúvida desde antes de 2025 é justamente o de Jack Doohan, de quem se tem falado muito durante toda esta temporada, que só tem contrato por algumas corridas, que sua substituição é iminente, que a equipe vai protegê-lo até o final do ano. E muitas outras coisas mais que temos ouvido. O fato é que o assento de Doohan não tem contrato para 2016, seja para esta temporada ou para a próxima. Há um claro piloto pelo qual se aposta como um possível substituto, e é o argentino Franco Colapinto, que no final de 2024 assinou com os Galos por um contrato de 3 anos. E pelo menos por enquanto, ele é o piloto reserva. Mas é justamente a pessoa pela qual todos esses rumores foram desencadeados e a pessoa pela qual a situação está sob pressão. Monumental para Jack Doohan. É uma realidade e há possibilidade de substituição ainda nesta temporada. E a própria Alpine admitiu que foram eles que geraram essa pressão para o piloto australiano. Portanto, por enquanto, as opções para o segundo assento parecem se concentrar em 2 candidatos: renovar com Doohan ou dar a oportunidade a Franco Colapinto.
Em si, também não poderíamos descartar Paul Aron, que também é piloto reserva da Alpine, mas suas chances parecem muito mais limitadas neste momento particular. Portanto, sim, em linhas gerais, essas parecem ser as únicas opções que os gauleses têm, ou pelo menos as que estão considerando para as próximas temporadas. A partir deste ponto, temos que falar sobre aquelas equipes que não têm nenhum piloto confirmado para a próxima temporada, que neste caso são Mercedes Racing, Bulls e a nova equipe Cadillac. A equipe alemã possui um dos assentos mais promissores para o futuro próximo, principalmente considerando a mudança regulamentar prevista para 2026, e atualmente esse assento pertence a George Russell e Andrea Kimi Antonelli. Para ser sincero, Toto parece particularmente satisfeito com ambos, ao menos por hora. Há rumores de que Russell está prestes a ter uma extensão de contrato e a evolução que Antonelli está tendo agrada a Toto. No entanto, existem dois fatores que poderiam mudar a dupla se acabarem acontecendo. E estes são um genuíno interesse de Wolff Mercedes e Max Verstappen em se unir, ou que a evolução de Andrea, Kim e Antonelli estagne. Comece a cometer erros, a somar poucos pontos e que a Mercedes veja como muito necessária uma substituição, pelo menos por agora. Toto comentou que está feliz com sua dupla de pilotos, negando os rumores de uma possível chegada de Verstappen. E como mencionei, ele está satisfeito com a evolução deles. Antonelli, de forma progressiva, portanto, espera-se a renovação de ambos os pilotos. Contudo, a contratação de Verstappen ainda é uma possibilidade. Da mesma forma, entende-se que, caso Antonelli despenque e Verstappen não esteja interessado na equipe, Bottas poderia ser resgatado em caso de emergência. Portanto, as opções mais prováveis até o momento são a renovação de Andrea, Kim, Antonelli e Joe Russell. Mas a ameaça de uma possível chegada de Verstappen está lá como uma possibilidade talvez improvável, mas para este momento, de forma alguma impossível. Desde o ano passado, a equipe B da Red Bull, os Racing Bulls, voltou a ser uma equipe para formar jovens talentos. E atualmente eles têm tanto Isaac Hayar quanto Allan Lawson, que são os pilotos desta equipe. Entretanto, nada está definido para a próxima temporada. Considerando que Lawson está com um desempenho muito baixo devido à sua falta de confiança, a Red Bull não tem paciência com seus pilotos? E se os assentos de Isaac Hager ou Liam Lawson precisarem ser substituídos? Considerando que esta equipe se transformou novamente para voltar a ser uma estrutura de jovens talentos, é impossível não considerar a Red Bull Junior Team como fonte de substitutos. E neles devemos focar naqueles que participam da Fórmula 2. E atualmente a Red Bull tem 3 pilotos nesta categoria: o alemão Oliver Goethe, o espanhol Josep Maria Martí e o britânico Arvind Lindblad. Aqui podem acontecer duas coisas, como no ano passado. O melhor posicionado na tabela de pilotos, ou o que a Red Bull mais valoriza, será promovido para a Racing Bulls. Qual destes 3? E justamente desses 3 rapazes. A Red Bull está de olho em Arvind Lindblad, considerado por muitos como o novo Max Verstappen da equipe. 17 anos promissor nas categorias de base e visto como grande aposta pela Red Bull. Continuar pensando no futuro da equipe. Por outro lado, Pepe Martí, atualmente em segundo lugar no campeonato da Fórmula 2, é um piloto contratado no final de 2023. Apesar de decepcionar em 2024 este ano, suas atuações nesta categoria estão mais sólidas. Não se descarta uma possível ascensão de Isaac à Fórmula 1, pois ele subiu em condições semelhantes no ano passado. Ele teve um desempenho ruim na Fórmula 2 em 2023 e foi vice-campeão em 2024, o que bastou para a Red Bull promovê-lo para a equipe B. Já Goethe tem a reputação e currículo mais fracos dos 3, além de ser o pior colocado atualmente. Mas claro, estando nesta posição, se for uma boa temporada, pode ser uma opção. Em teoria, também deveríamos considerar Yumo Iwasa, que compete na Super Fórmula japonesa, mas Yumo é mais um piloto da Honda. Com a saída da Honda da Red Bull em 2026, é improvável que ele permaneça na equipe após esse período. Portanto, os 3 rapazes na Fórmula 2 são as opções mais fortes da Red Bull para apostar nas próximas temporadas. Então, tudo se resume a renovar seus 2 pilotos, tanto Isaac Hayar quanto Liam Lawson. Ou simplesmente apostar em algum dos que eles têm na Fórmula 2 se tiverem um bom resultado neste 2025, senhoras e senhores. Cadillac chega à Fórmula 1 para iniciar uma nova aventura, juntando-se como a 11ª equipe que não era vista desde a temporada de 2016. Portanto, estão em busca de pilotos para esta estrutura nas próximas temporadas. E essa busca já começou, mas temos que ser honestos. O discurso sobre que tipo de pilotos a Cadillac está procurando mudou muito nesses meses desde que sua chegada à categoria se tornou oficial.
O primeiro discurso era: queremos um piloto com experiência e um piloto norte-americano, mas pode ser que, por diferentes circunstâncias, ambos os objetivos não possam ser cumpridos. Sim, sei que se pode jogar muito com os nomes, especialmente com uma nova equipe chegando à Fórmula 1, ainda mais uma que tem tantos vínculos, em diversas categorias, como resistências, IndyCar, campeonatos, GT3, etc. Portanto, esta lista poderia ser extremamente longa. Falar de simples, pode acontecer? Então, para fins práticos, vou me ater nesta parte do vídeo a falar daqueles pilotos com as possibilidades mais realistas de fazer parte desta equipe, em 2026. Se nos basearmos em sua declaração inicial, um piloto americano e um piloto com experiência, temos que ver primeiro quem cumpre o primeiro requisito. Quando se trata de pilotos americanos, alguns se sobressaem entre os outros candidatos. Colton Herta, que desde que este projeto era para levar Andretti à Fórmula 1, tem sido mencionado como o maior candidato, e alguns até o mencionam como o favorito, para acabar conquistando um dos assentos. No entanto, atualmente o piloto de 25 anos não possui a superlicença e só tem 32 dos 40 pontos necessários para obtê-la. Assim, ele precisaria ficar em quinto na IndyCar este ano para obtê-la. E atualmente ele está em sétimo lugar. Portanto, se ele não alcançar essa posição, pode dizer adeus às suas oportunidades de fazer parte do mundo da Fórmula 1. Também houve menção a Kyle Kirkwood, piloto da Andretti na IndyCar. Mas ele teria basicamente o mesmo problema, não tem a superlicença e precisaria terminar em uma boa posição este ano na IndyCar para poder obtê-la. Mas e se a Andretti Cadillac não encontrar entre seus pilotos da IndyCar um piloto americano que os represente na Fórmula 1? Ainda há um que poderia cumprir esse propósito, Jack Crawford, que está há 3 temporadas na Fórmula 2 e que poderia receber essa oportunidade basicamente por ser americano. Mas, como os anteriores, ele não tem a superlicença e precisa terminar o ano pelo menos em sexto no campeonato para obtê-la e cumprir esse requisito. Portanto, em linhas gerais, esses 3 são os pilotos americanos com possibilidades mais reais de serem contratados. Agora, a Cadillac terá que focar em pilotos experientes na Fórmula 1. E há 4 candidatos que se destacam no que poderia ser o interesse da Cadillac no futuro. O primeiro é Valtteri Bottas, que desde o início tem sido mencionado como candidato. Devido à sua vasta experiência e ao talento que ainda demonstra na Sauber, onde, apesar do carro difícil, sempre superou seu companheiro de equipe, em termos gerais. Além disso, ele tem no currículo ter trabalhado para equipes de ponta e muitos anos de experiência na Fórmula 1, o que contribuiria muito para o desenvolvimento desta equipe, ano após ano. Outro candidato muito mencionado é Guan Yu, em parte devido aos vínculos com a Ferrari, que será sua equipe, em 2026-2028, onde Guan Yu é o piloto reserva. O que pode tornar o chinês especialmente atraente é que ele conta com muitos patrocinadores e o mercado chinês é muito apetecível para a Cadillac. No entanto, com a guerra comercial entre Estados Unidos da América e China, o contexto atual em que o mundo se encontra está se tornando cada vez menor. A possibilidade de Shaw retornar à categoria não é totalmente descartada. Daniel Ricciardo também foi citado por ser um piloto popular nos Estados Unidos da América e sua vasta experiência na Fórmula 1. Embora também seja verdade. Ele mencionou a um fã quando perguntado se voltaria para a Fórmula 1, que já havia terminado com a categoria e que não estava interessado em voltar. Apesar disso, tenho certeza de que a Cadillac vai procurá-lo e eu não o descartaria completamente. E obviamente Sérgio Checo Pérez é uma possibilidade muito real e eu ousaria dizer que é uma das mais fortes, já que ele cumpre o requisito de ter experiência nada mais nada menos que 14 anos na Fórmula. Além disso, ele vem de trabalhar para a equipe Top Red Bull. As informações que o Checo pode ter seriam tentadoras para a Cadillac, além dos milhões que o piloto mexicano movimenta. Quanto a patrocínios, que seriam significativos para a estrutura da Cadillac, que está apenas começando. Portanto, o Checo é um forte candidato. Mas o único porém que vejo nesta situação é que a Cadillac será um projeto de longo prazo, então seus primeiros anos serão de estruturação, aprendizado e provavelmente pertencerão ao fundo do grid. E algo que Checo sempre comentou era que sua permanência na Fórmula 1 estava condicionada a ter um projeto que o motivasse a seguir o ritmo vertiginoso da categoria. Não sei o quanto ele, especialmente Checo, está interessado em se aventurar nesta nova etapa, ciente de que os primeiros anos da Cadillac serão muito desafiadores. E no final, isso, simples e claramente, é uma situação que ele terá que meditar. Se ele quiser retornar sob essas condições, aguardando cerca de 5 ou 6 anos por uma chance de disputar novamente um título. Ou se ele está feliz com sua vida atual, perto de sua família e amigos.
mas, em geral, estes parecem ser os candidatos mais fortes que poderiam estar na 2026. Evidentemente, dependerá de muitos fatores trazer os pilotos que a equipe quer. Apesar disso, acredito que os assentos poderiam nos dar mais surpresas. Portanto, com o passar dos meses, as prioridades podem mudar. E com isso, os nomes que a Cadillac procura e os que acaba confirmando para correr em 2026. Com isso, encerramos a análise do mercado de pilotos da Fórmula 1 em 2025. Qual é a sua previsão das contratações que podem ser feitas nesta temporada da Fórmula 1? Quais pilotos você acha que chegam à categoria? Na sua opinião, quais pilotos deixarão a Fórmula 1 e quais trocarão de equipe? Deixem-me saber todas as suas opiniões na parte dos comentários. Eu, sem mais, me despeço dizendo que se você gostou deste vídeo, nos dê um joinha, inscreva-se no canal, ative as notificações para novos vídeos e compartilhe com seus amigos. Também te convido a nos seguir em nossas contas do Instagram e Twitter, cujo link estará na descrição deste vídeo, e nos vemos em breve para mais conteúdo, nesse seu canal de Skyline Racing. Obrigado por nos sintonizar e até logo. Obrigado.